Quantos tiveram uma boa mãe como a minha mãe aqui? Então você é hoje, querido, muito do esforço, da dedicação, do empenho que a sua mãe dedicou a você. Só que o que eu quero que você entenda nessa noite é que mãe, queridos, a minha mãe e a sua mãe, ela não tem apenas importância nas nossas histórias individuais. Mãe não é apenas um elemento importante na história particular, pessoal de cada um aqui. Mães são importantes na história de Deus. Mães são importantes dentro do enredo de Deus. E é isso que Paulo quer falar com a gente aqui. 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Primeira Timóteo, capítulo 2, verso 11 diz: a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, e nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando a luz, ou a mulher expressa salvação por meio da luz, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Senhor, fala conosco aqui através da sua palavra. Queremos ouvir a tua voz, Deus. Te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Queridos, preste atenção. É muito fácil perceber que mães são importantes na história da salvação, no enredo de Deus. Basta você olhar para o Gênesis, para o capítulo 3, verso 15, porque depois de Deus ter formado o homem, sua imagem e semelhança, a Bíblia diz para mim e para você que Deus deu ao homem e à sua mulher o direito de fazerem escolhas, e eles poderiam escolher comer da árvore que se encontrava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecerem a Deus e experimentarem da morte, ou eles poderiam obedecer a Deus e se alimentar de todas as outras árvores que estavam no jardim. Mas preste atenção, a Bíblia diz que o homem e a mulher escolhem pela desobediência. Eva é tentada, ela come, posteriormente Adão, e eles então conhecem o pecado e consequentemente a morte. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E a Bíblia diz que diante daquele caos, Deus então aparece no jardim e ele faz uma promessa. E é muito interessante que Deus dirige essa palavra, né? Essa promessa de Gênesis 3,15, que nós conhecemos como o pequeno evangelho, ou o primeiro evangelho pregado, foi pregado pelo próprio Deus. Deus fala com a serpente, Deus vira para o diabo e diz: olha, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente da mulher, você lhe ferirá o calcanhar, apesar de ter a sua cabeça esmagada. Percebe, irmãos, quando Deus quis soprar esperança para a humanidade, no meio do caos, do pecado e da morte, Deus levantou um símbolo. E qual foi o símbolo que Deus levantou? Uma mãe. Deus apontou para uma mulher, e Deus disse:
a esperança da humanidade, a salvação, a restauração, a aniquilação do domínio do veneno da serpente sobre a raça humana virá da gravidez de uma mulher, de um descendente que eu vou levantar da mulher. Ele vai ter o seu calcanhar ferido, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. E, irmãos, é claro que essa esperança se concretiza no nascimento do Filho de Deus, mas você precisa entender que cada criança, cada menino, cada elemento que faz parte da história de Deus, a partir do seu nascimento, estava apontando, estava mostrando, sinalizando esperança. O nascimento de Caim e Abel sinaliza esperança. O nascimento de Noé sinaliza esperança. O nascimento de Abraão, Isaac e Jacó sinaliza esperança. O nascimento de Moisés sinaliza esperança. Percebe, irmãos? Num contexto de caos, de escravidão, de opressão, a Bíblia diz que um casal da tribo de Levi se une e eles concebem um menino, e através do nascimento desse menino, Deus traz esperança para o povo. Cada criança que nasce dentro do enredo da história de Deus sinaliza esperança, irmãos. E essa esperança se conclui quando o Espírito envolve aquela jovem chamada Maria, aos 16 anos, com o seu poder, para que dela nascesse um menino, nascido de maneira extraordinária, para que ele cumprisse o propósito de Deus. Mães não são importantes apenas individualmente. Mães são importantes na história de Deus, no enredo de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando nos dizer aqui. Na verdade, Paulo está nos dizendo, e eu vou tentar comunicar a você as palavras de Paulo. Perceba, queridos, o apóstolo Paulo está falando aqui com a gente sobre a ordem do culto, sobre a hierarquia do culto. Se você ler esse capítulo todo, você vai ver que Paulo traz recomendações aos homens, recomendações aos líderes, e ele então fecha esse capítulo trazendo recomendações às mulheres. E é tão interessante perceber que Paulo diz que a mulher não deve ocupar esse determinado lugar, porque Deus a pôs sobre um outro lugar. Paulo diz: olha, a mulher não deve dirigir uma congregação, a mulher não deve ocupar esse posto, porque esse posto na história foi dado por Deus aos homens, e ele justifica. Em primeiro lugar ele diz: Deus deu esse posto de liderança e autoridade na igreja aos homens em primeiro lugar, porque Deus fez Adão em primeira instância antes de Eva. Percebe, irmãos? Eva foi posta para cooperar com Adão, e Adão foi posto para ser o cabeça. Em segundo lugar ele diz: olha, é muito claro que a mulher não deve ocupar esse posto, porque um dia na história, quando a mulher tentou ocupar esse posto, a coisa não saiu muito bem. Quando a mulher quis assumir o posto de liderança à frente do homem e tomar decisões, ela foi tentada pela serpente e consequentemente, homem e mulher conheceram a queda. Paulo diz: Deus deu um outro privilégio às mulheres, Deus deu uma outra glória às mulheres, Deus vestiu as mulheres de um outro privilégio. E que privilégio é esse que Deus vestiu as mulheres e não vestiu os homens? Paulo diz: Deus deu às mulheres a capacidade de ser mãe, de gerar esperança, de serem uma proclamadora de esperança por meio da gestação. Agora preste atenção. A razão, queridos, preste atenção, a razão pela qual essa proclamação de Paulo desse privilégio parece não ser
muito gloriosa para nós hoje, porque hoje, quando se fala para uma mulher, olha, Deus te deu o privilégio de ser mãe, isso parece assim, tá. Por quê? Por dois motivos. Primeiro motivo, por que hoje mulheres não consideram ser mãe um privilégio? Um privilégio que homens não podem participar. Em primeiro lugar, porque nós vivemos numa cultura de morte. Nós vivemos em uma cultura que se diz a respeito de crianças, que elas são um empecilho muitas vezes para o avanço dos projetos pessoais de uma mulher. Nós vivemos dentro de uma cultura que quando uma moça engravida sem projeto, muitas vezes ela é aconselhada a abortar esse menino, porque ele pode comprometer o futuro dela. Nós vivemos em uma cultura que crianças deixaram de ser dádivas para se tornarem problemas. Problemas que nós devemos evitar, até que a nossa vida tenha chegado na realização plena, para que a gente possa então ter um menino. Esse é o primeiro motivo. Nós vivemos em uma cultura que se você tem um filho e você não o deseja, você pode descartá-lo. Só que uma vez eu ouvi o André dizer isso, né? O André às vezes ele tem umas frases que é igual o pastor Márcio, né? Parece que passou de pai para filho. O André falou um negócio que é verdade: só é a favor do aborto quem já nasceu, né? Só quem já nasceu é que é a favor do aborto. Só as pessoas que já tiveram, né, essa graça de serem geradas e agora estarem experimentando a vida no campo da existência coletiva, é que podem dizer: não, esse menino não é prazeroso para mim, vou tirar ele fora. Preste atenção, eu não estou dizendo que talvez você tenha que ficar com a criança, mas o fato de você não ter capacidade de cuidar ou não querer cuidar, não significa que ela tenha que morrer. Amém? Mas por causa dessa cultura de morte, hoje, muitas mulheres sonham com a gravidez, mas não querem a gravidez. Sonham, não, eu sonho um dia ser mãe. Quando? Nunca. Segundo motivo, porque muitas vezes mulheres não consideram o dom da maternidade um privilégio. Segunda razão, por causa do aspecto do estereótipo que a sociedade construiu do que é ser uma mulher bem-sucedida. O que é ser uma mulher bem-sucedida hoje? A mulher bem-sucedida é aquela que chega assim, pá, sou eu. Não dependo de ninguém, não dependo do meu marido, eu mando na minha vida. Sabe o que eu acho interessante? É que segundo a sociedade, sabe quando uma mulher tem valor? Sabe quando uma mulher tem valor? É quando ela é capaz de realizar aquilo que um homem realiza. A sociedade diz: não, a mulher é boa quando uma mulher tem a habilidade de realizar de maneira competente aquilo que um homem faz. Ou seja, a mulher só tem valor se ela se assemelha a um homem. Que valor é esse, irmãs? Você só tem valor se você for tão boa quanto o seu colega de trabalho? Se você for tão competente quanto o homem que atua no mesmo setor que você? Então quer dizer, o seu valor está no seu desempenho profissional e não na tua identidade. Escuta aqui, queridos e queridas, o seu valor, de acordo com Paulo, não vem do que você faz, vem de quem você é. Mulheres foram feitas únicas. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que uma mulher não pode trabalhar fora? Não. Que uma mulher não pode ter sonhos? Não. Que uma mulher não pode ter projetos? Não. Que uma mulher não pode ser bem sucedida? Não, não estou dizendo nada disso, mas eu estou dizendo que se é isso que te define, você está muito longe de saber quem você é.
Paulo diz: Deus deu à mulher, no enredo da salvação, um privilégio enorme. O fato de o homem ter sido posto para uma função e a mulher para outra, não torna o homem mais importante que a mulher e a mulher menos importante, só faz com que eles ocupem papéis diferentes, mas o valor de ambos procedem daquilo que Deus os fez ser, imagem e semelhança. São apenas funções. E Paulo vai dizer, é uma função tão nobre, que o homem que foi posto nessa função, só pode nascer através de quem? De uma mulher. Irmãs, em nome de Jesus, mulheres são importantes, mães são importantes, não apenas no aspecto individual, não apenas para mim, mães são importantes para Deus. No enredo de Deus, mães sinalizam para a esperança. No enredo de Deus, mães apontam para aquilo que Deus está fazendo. Meus irmãos, eu ouso dizer para vocês, que quando uma criança nasce nesse planeta, é como se Deus estivesse dizendo: eu não desisti de vocês, eu continuo investindo e acreditando em vocês. Amém, queridos? Venha para um último texto, nós vamos encerrar. Romanos, capítulo 16. Glória a Deus, aleluia. Dá um glória bem forte aí agora. Aí agora ela não dá glória. Romanos 16, versículo 13, preste atenção. Mães são importantes para o aspecto individual. Mães são importantes na descritiva, na narrativa de Deus na história. Romanos capítulo 16, verso 13, o apóstolo Paulo diz: saúdem a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Vou ler de novo. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Irmãos, preste atenção, eu vou encerrar. Eu não sei se a essa altura a mãe de Paulo estava viva. Também não sei se a essa altura o apóstolo Paulo tinha algum tipo de relacionamento com a sua mãe. O texto não é claro sobre isso. Mas preste atenção. Ainda que a mãe de Paulo não estivesse viva, ainda que a mãe de Paulo não estivesse presente, Paulo estava experimentando do cuidado, do amor, da dedicação que uma mãe pode oferecer a alguém através de uma outra mãe. Preste atenção. Eu não posso te dizer, olha, a mãe de Paulo estava viva, ou a mãe de Paulo estava morta. Mas eu posso te dizer, se ela estivesse viva ou morta, ainda assim, Paulo estava experimentando do afeto, do carinho, do cuidado, do zelo, da dedicação, que uma mãe pode oferecer a um filho, através de uma outra mãe. Paulo disse, a mãe de Rufo tem sido como mãe para mim. Mães, escute aqui, querido, mães são importantes na história individual de cada um de nós. Mães são importantes na história de Deus, mas mães também são importantes para aqueles que não têm mãe, para aqueles que precisam experimentar desse cuidado de mãe. Paulo diz, eu tenho experimentado o carinho, o apreço de uma mãe por meio da mãe de Rufo. Ela tem sido mãe para mim. Porque talvez você esteja aqui e você tenha tido a felicidade de ter uma mãe
tão boa quanto a minha. Mas existem pessoas aqui que não tiveram esse mesmo privilégio. Existem pessoas aqui que tiveram mães displicentes. Existem pessoas aqui que tiveram mães que partiram antes da hora. Existem pessoas aqui que tiveram mães que o abandonaram. Existem outros aqui que nem tiveram o privilégio de conviver com as suas mães em função de um divórcio, uma separação. Mas preste atenção, querido, escute aqui. O fato de você não experimentar da maternidade física não significa hoje que você não possa experimentar da maternidade através de alguém. Deus pode levantar uma mãe para ser mãe na sua vida. Deus pode levantar alguém que vai se importar, cuidar e se dedicar a você como se fosse sua própria mãe. E mais do que isso, Deus pode nos levantar. Deus pode levantar vocês aqui, moças, mulheres, mães, para serem mães para quem precisa de mãe. Eu não sei quantos de vocês viram aqui o Lucinho contando no domingo pela manhã do Confrajovem a experiência de uma jovem de 15 anos, se eu não me engano. Uma menina que ouviu que Deus poderia dar a ela filhos espirituais. 15 anos. E essa menina com 15 anos disse: Deus, se o Senhor pode me dar filhos espirituais, eu quero filhos espirituais. E sabe qual foi o resultado? Essa menina ganhou a sala dela toda para Jesus. E ela leva toda semana, constantemente, os filhos espirituais dela para serem cuidados, discipulados, para serem encaminhados, direcionados nos passos do Senhor. Meu irmão, preste atenção. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite que mães são muito importantes na história individual de cada um de nós. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite que mães são importantes na narrativa de Deus, nos enredos de Deus, mas mães também são importantes para aqueles que não têm mãe, para aqueles que estão aqui necessitando de alguém que estenda a mão, que se preocupe, de alguém que abrace, que cuide, que faça uma comida, que dê uma ligação. Paulo diz: através da mãe de Rufo, eu continuo experimentando o cuidado de uma mãe. E eu queria desafiar você essa noite. Ou a ser mãe para alguém, ou a deixar alguém ser mãe para você. Ao invés de você ficar nesse dia dizendo: ah, pastor, eu não tenho mãe. Ou ao invés de você ficar dizendo: ah, pastor, a minha mãe me abandonou. Ou ao invés de você ficar dizendo: ah, pastor, a minha mãe não é uma boa mãe. Querido, deixa alguém ser mãe para você, ser mãe na sua vida, estender a mão para você, cuidar de você, zelar por você. Deixa alguém trazer você para perto e cuidar de você. Nesses 15 anos que eu estou aqui em Belo Horizonte, 2 anos a minha mãe esteve aqui, vivendo aqui em Belo Horizonte, morando comigo. Mas nesses outros 13 anos, gente, 13 anos, eu tive muita gente que foi mãe para mim. Em especial eu destaco um casal maravilhoso, uma senhora maravilhosa, chama Helenice. Igual mãe para mim. Cuida de mim, zela pela minha vida. Me chama para almoçar na casa dela, faz o prato que eu mais gosto. Toda vez que eu vou comer lá, eu como bife com arroz, feijão, salada de alface e batata frita. Meu prato preferido.
Deixa alguém ser mãe na sua vida, querido. Esses meninos às vezes que vêm de fora para estudar aqui no Carisma, tudo longe de casa. Deixa alguém cuidar de você. Ou deixe Deus usar você para que alguém se sinta cuidado por Ele. Sabe, não tem a ver com idade, não tem a ver com maternidade biológica, tem a ver com compaixão, tem a ver com misericórdia, tem a ver com perceber a carência do outro, a falência do outro e dizer: eu posso te suprir naquilo que você tem se sentido sozinho. Mães são importantes na história individual de cada um aqui. Eu espero que hoje você tenha honrado a sua mãe. Espero que hoje você tenha expressado todo o carinho, afeto, por tudo aquilo que ela representa para você. Eu sempre que falo da minha mãe, eu me emociono. Minha mãe para mim é uma heroína, irmãos. Acho que é a mulher, depois da minha esposa, mais top que eu já conheci nessa vida. Mas mães não são apenas importantes na nossa história individual. Mães são importantes na narrativa de Deus. Através de mães, Deus aponta esperança. E por último, mães são importantes na vida e na história de quem não tem mãe. A mãe de Rufo tem sido como uma mãe para mim. Fica de pé no seu lugar, por favor. Samuel, tem como só colocar um pouquinho de som aqui para mim, por favor? Só um pouquinho. Você pode me ajudar aqui? Gente, eu queria, antes de encerrar esse culto, fazer 2 orações. A primeira oração, eu queria orar por você que diz: pastor, eu preciso de alguém para cuidar de mim. Eu queria orar por pessoas aqui nessa noite que levam um vazio, um buraco dentro de si, pela ausência de alguém tão importante como uma mãe. Talvez você tenha esse buraco porque você não tem mais mãe. Eu não tenho pai. Eu perdi o meu pai fazem 15 anos. O pastor Lucinho é diferente de mim. O pastor Lucinho perdeu a mãe dele. Ele tem o pai, mas perdeu a mãe. Talvez você, nesse dia, você sinta um vazio tão grande. Porque você fala assim: pastor, eu não tenho mãe. Ou talvez você sinta um vazio tão grande porque você gostaria de ter uma mãe que se importa, que se preocupa. E talvez a sua mãe não seja uma boa mãe. Seja uma mãe tirana. Uma mãe que não é carinhosa, uma mãe que não expressa afeto. Ou talvez você esteja aqui e nunca tenha tido o privilégio de conhecer sua mãe. Sua mãe te abandonou. Talvez você foi criado por uma avó, por um avô, porque sua mãe foi embora. Sabe, eu queria nessa noite orar por pessoas assim. Por gente que traz uma marca, traz uma dor. Gente que se sente sozinho pela ausência de alguém tão importante como a mãe. E se você é essa pessoa que quer receber essa oração nessa noite, se você é essa pessoa que diz: eu quero ser cuidado, eu preciso de uma mãe na minha vida, eu preciso de alguém que se importe comigo, alguém que demonstre para mim afeto, carinho, cuidado. Sabe, talvez essa carência tão grande, que a ausência dessa pessoa tão importante que é a mãe, ou talvez de um pai na sua vida, talvez é o que tem levado você a procurar tanto carinho em tantas pessoas. Aí quer tentar encontrar isso no abraço de alguém, no carinho de alguém, no beijo de alguém.
às vezes se entrega até sem querer, né, a uma pessoa intimamente, só para de repente poder saciar, ou tentar preencher um pouquinho desse vazio. O Paulo disse: cara, a mãe de Rufo tem sido mãe para mim. Eu queria orar por você, queria orar com você. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que também podem me ajudar, abraçando você, estendendo graça para você. Se você é essa pessoa que quer receber essa oração, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu vou pedir para você levantar uma das suas mãos, para mim te conhecer. Levanta bem alto. Tem uma mão levantada ali, tem outra mão levantada. Eu vou pedir, cadê os diáconos? Os irmãos, fica com a sua mão levantada. Isso, tem um, ó, vou pedir os diáconos, os líderes de célula que estão aqui, para vocês me ajudarem. É muita gente, eu não consigo chegar em todo mundo, mas olha aí, se você é um líder de célula, se você é um diácono, se tem uma mão levantada perto de você, ou talvez você já é uma mãe que já tem filhos adultos, e aí você está vendo aí um menino perto de você, que tem quase a idade do seu filho. Abraça ele, chega perto dele, e nós vamos orar. Nós vamos orar. Enquanto eu estou pregando aqui, eu já vi muita gente chorando aqui no meio, muita gente chorando, muita gente sendo tocada. Deus está falando com pessoas aqui. Tem uma moça aqui, ó, nessa direção do corredor. Eu preciso que todo mundo chegue. Isso. Isso. Aqui no meio aqui, isso. Tem outra moça lá no fundo. Os líderes de célula, me ajudem aí. Isso. Tem mais gente, tem mais uma moça lá no canto lá. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão sentindo a presença de Deus aqui ou é só eu? Isso. Glória a Deus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo aqui hoje, Deus. Deus, alcança, Senhor, os corações aqui, Senhor. Senhor, pessoas que levam marcas profundas, Senhor, marcas profundas de solidão, marcas profundas de abandono, Senhor. Oh meu Deus, talvez existam pessoas, ó Deus, que estão aqui no nosso meio nessa noite, que nesse dia das mães nem falaram com as suas mães, filhos que não conversam com os pais, filhas que não conversam com mães, filhos que não conversam com suas mães. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nessa hora, alcança esses corações, Deus, toca cada uma dessas vidas. Deus, levanta, Senhor, nessa noite, como o Senhor levantou aquela menina 15 anos, para ser mãe espiritual aqui, Senhor. Onde tiver gente nos assistindo, em casa, no quarto de hotel, num presídio, aonde for, Deus, pais, ó Deus, pais, mães espirituais, gente que se preocupa, gente que cuida, gente que vai estar tão perto, que como Paulo disse, a mãe do Rufo tem sido como mãe para mim. Faça isso, Senhor, faça isso, Deus. Eu te peço por essas vidas, eu te peço por esses corações, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. A segunda oração que eu quero fazer é por pessoas como essa jovem que está aqui.
que querem voltar para Jesus, querem se entregar ao Senhor. Se você é essa pessoa que quer se entregar para Jesus, quer voltar para o Senhor, eu quero orar por você antes de eu ir embora. Eu queria pedir que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, para que eu possa orar com você. Existe mais alguém que está aqui essa noite que diz: eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo, eu quero voltar para Jesus. Sai do seu lugar e vem. Eu quero orar com você. Pode vir. Isso, vem. Glória a Deus. Pode vir. Glória a Deus. Vem. Vamos aplaudindo essas pessoas que estão chegando. Isso. Pode vir. Glória a Deus. Pode vir. Glória a Deus. Tem mais alguém? Pode vir. Pode vir. Aí na galeria ou aqui embaixo, a gente está esperando você. Pode vir. Isso, tem mais gente chegando. Vem. Vamos aplaudir essas pessoas. Vem cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem. Vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe mais alguém que precisa tomar essa decisão nessa noite? Sai do seu lugar e vem, nós estamos esperando por você. Glória a Deus, tem mais um chegando aqui. Glória a Deus, vamos aplaudir a vida desse jovem aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, amém, queridos? Ele é maravilhoso. Existe mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode estender suas mãos para cá, por favor? Vocês podem me ajudar a orar. Orem comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por essas vidas que se entregam no teu altar. Diga: Senhor, nós abençoamos e oramos para que a mesma graça e o teu Espírito venha sobre elas. Diga: Senhor, nós oramos para que juntos nós possamos viver a tua vida ao lado delas. Nós queremos, Senhor, profetizar sobre elas graça, vida e paz, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir esses queridos que estão aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, vocês são tão importantes para nós, tão importantes, que a gente não pode deixar vocês saírem daqui sem anotar o nome de vocês, o telefone. Queremos entregar para vocês um presente também, para marcar esse momento, se vocês nos permitirem. Pode ser? É 2 minutinhos. Vou direcionar vocês para uma sala aqui à minha esquerda, à sua direita. Assim que terminar lá, vocês podem voltar, se quiserem uma oração, conversar alguma coisa, eu vou estar por aqui, faço questão de orar por vocês. Pode ser? Então tá jóia. Então enquanto eles saem aqui, irmãos, vamos aplaudi-los, por favor. Vamos aplaudir forte. Isso. Vamos aplaudir forte, vamos aplaudir forte. Mais forte, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos foram abençoados aqui essa noite? Seja mãe para alguém, amém, querido? Ou deixe alguém ser mãe na sua vida, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo que procede do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. E quem crê, diga. Dê um abraço em quem está pertinho de você aí. Vai na graça, vai na paz. Vai viver a melhor semana da sua vida, amém? E para quem nos assistiu aí pela Rede Super, ou pelo canal do YouTube, pelo Facebook, que Deus te abençoe ricamente. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, e que essa semana seja uma semana de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Eu sou de Governador Valadares, eu amo demais vocês, não perco nada de vocês.